uma sociedade anticristã, mas falando sobre educação de forma geral. Hoje eu vou trazer isso para dentro do âmbito da família. E é claro que esses dois assuntos não são exaustivamente tratados em 30, 35 minutos cada um, mas é apenas para termos um apanhado. Então, vamos começar por João Calvino, falando um pouco da nossa tradição a esse respeito. Ele deixa muitas contribuições para a educação, porque ele entendia que as crianças deveriam ser devidamente instruídas na religião cristã. Vamos nos lembrar que a gente está falando de início da Idade Moderna, século XVI, em que a questão pública e a questão da fé ainda eram muito próximas, mesmo já havendo a iniciativa de deixar cada um no seu lado, na sua esfera, mas ainda eram muito próximos, o que favorecia, de certa maneira, esse pensamento. Agora, para isso acontecer, além dos indivíduos que deveriam estar empenhados no ensino, ele também entendia, biblicamente falando, está correto, claro, e temos que aprender isso, que era preciso que as crianças fossem inseridas no contexto da vivência da comunidade de fé, e ele aí não se refere exclusivamente à parte do serviço religioso, mas da própria comunidade de fé como um todo, e ele insere nesse contexto o princípio da família. Vamos nos lembrar que a gente está saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, e alguns conceitos ainda eram muito diferentes daquilo que nós depois angariamos. E ele trabalha incessantemente em prol da educação em Genebra, que pautava a ideia de que as pessoas instruídas seriam capazes de transformar a sociedade, tendo sempre em vista que Calvino entendia uma sociedade cristã, tá bom? Não era uma sociedade religiosa no sentido de misturar as necessidades e as ideias do Estado com a igreja. Isso já começava a diferir, mas era sim uma sociedade cristã, não era uma sociedade agnóstica ou ateia. E ele entendia que a boa formação, inclusive acadêmica, seria o fator transformacional para a sociedade, desde que essas pessoas que alcançassem um volume acadêmico também tivessem o amparo primário, de primazia na sua vida, do conhecimento de Deus. Então, era conhecimento de Deus e conhecimento das questões seculares, nessa ordem. Ele fez isso em Genebra, quando ele estabelece a Academia de Genebra, que também se torna um seminário teológico depois, e hoje é a Universidade Livre de Genebra, se não me falha a memória, ficou sendo esse o nome agora, que não tem mais nada de confessionalidade, mas foi fundada por ele. Ele desenvolveu ideias que reconheciam os valores plenos da razão e da inteligência do ser humano como sendo dádivas de Deus, e que era da nossa competência desenvolver isso. Então, não apenas termos o apanhado e o conhecimento acadêmico, mas termos a capacidade e habilidade de colocá-los em prática de tal maneira que eles servissem para a excelência dos propósitos de Deus e também para o bem da própria sociedade. Ele ainda estava bastante incluído da ideia da vocação múltipla, que tinha sido já defendida por Lutero e que agora em Calvino também era bastante trabalhado. E com isso, aqueles que crescessem intelectual e espiritualmente nessa mesma linha, atingiriam o mais alto propósito da existência do ser humano, que é glorificar o próprio Deus. Tá? Então, para Calvino, um desnível no crescimento e na fundamentação, inclusive intelectual, do ser humano, depunha contra a glória de Deus. Isso é complicado, porque passaram-se alguns séculos e nós vimos uma tendência que não foi necessariamente evangelical, mas uma tendência no meio evangélico, dizendo que se você estudasse muito, você ficaria sem o Espírito Santo. E isso entra na igreja depois, inclusive para o conhecimento e para o estudo da teologia. Se você estudar teologia, o Espírito Santo não fala com você. Vejam bem, tudo isso é uma distopia daquilo que os primeiros reformadores estabeleceram como sendo algo claro e necessário. Bom,
por que que ele queria que as pessoas estudassem? Primeiro, se as pessoas estudassem as matérias naturais, matemática, física, direito, ele próprio tinha estudado o direito, se as pessoas estudassem isso, eles trariam um testemunho de excelência para a glória de Deus, e quando isso fosse acompanhado pelo bom nível de conhecimento da própria Escritura, crendices e misticismos tenderiam a desaparecer da mente, do coração das pessoas. E as igrejas seriam livres do misticismo e das crendices que vinham ao longo dos últimos séculos e que, claro, com a reforma, as primeiras igrejas, nas primeiras décadas, ainda tiveram que lutar bastante contra isso, porque essa era a herança que eles tinham. Ou seja, havia na cabeça de Calvino, resumindo tudo isso, uma associação entre a sociedade que promovia esse crescimento intelectual, entre a igreja que fomentava o crescimento da doutrina e a família que gerava os meios individuais para que aquela criança, enfim, o ser contido naquele núcleo familiar alcançasse os propósitos. Então, esses três elementos se colocam sendo fundamentais no pensamento de Calvino. Ok? Isso foi só um apanhado geral. Tá bom para vocês? Democraticamente hoje. Posso prosseguir? Se você dissesse que não, eu ia prosseguir do mesmo jeito. Mas vamos lá. Alguns princípios. Eu vou falar aqui alguns princípios para pais e para mães. Porque eu falei da sociedade na semana passada, hoje vou falar da família, e eu não vou falar da igreja, porque seria uma terceira fala e a gente vai entrar na nossa EBD semana que vem, momento de merchan, esteja aqui na próxima semana. Alguns princípios. Vou falar, quem é homem aqui? Levanta a mão aí. Alguns levantaram com certa timidez, mas é isso aí. Falar para os homens. É claro que a primeira fala é para quem já é pai, mas aquele que não é pode vir a ser. E é interessante que no âmbito da nossa fé, há pais que nunca tiveram filhos biológicos, mas têm filhos espirituais. Então, de certa maneira, podemos falar para todo mundo. A Escritura sempre busca corrigir extremos, e não é diferente com isso. Primeiro, a Bíblia fala dos pais que provocam a ira dos seus filhos. Esse é um extremo. Aquela coisa de eu vou mostrar quem manda aqui e sai esfolando os filhos, isso não tem nada a ver com Bíblia, isso tem a ver com pecado. Tá? É a primeira coisa. Pais que provocam a ira de seus filhos, que exageram na disciplina física, que exageram ah, entre aspas, nos cuidados e por isso mesmo descambam. O segundo é o oposto. São os pais que deixam seus filhos entregues a si mesmos, que é quase você olhar para o primeiro sermão dessa série de Romanos e entender o que Paulo vai falar e entrar no segundo sermão, quando Deus diz, então, vocês querem isso, vou deixar vocês por conta de vocês. E tem gente que faz isso com os próprios filhos. Deixa os filhos seguirem um caminho quando eles ainda não têm condições de fazer isso. Então, é fundamental que os pais tenham, pais homens, estou falando para homens agora, os pais tenham um nível de consciência cristã e de equilíbrio cristão e emocional para estabelecerem a correção necessária para os seus filhos, a disciplina necessária, sem abusos, mas sem omissões. Deu para entender? Não peca de um lado e não peca do outro. Para isso, nos lares cristãos é imprescindível que os pais sejam pessoas cheias do Espírito Santo. E quando Paulo fala disso lá em Efésios 5, que é onde eu estou baseado, ele vai repetir e ele vai falar lá no versículo 18 que os pais têm que ser cheios do Espírito Santo, senão eles não conseguem levar a termo isso aí. E é exatamente pela falta de boa vida com Deus e de uma espiritualidade rasa
que muitas famílias têm falhado na educação dos filhos. Tá? Não é falta de conhecimento, é falta de condições espirituais mesmo. Algumas coisas são naturais, casamentos mistos, por exemplo. As pessoas insistem em estabelecer casamentos mistos. Não vai dar certo, porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, inclusive na criação dos filhos. Mas é preciso que nós entendamos as ordens básicas da parte de Deus para a criação dos filhos, e para isso é preciso que sejam pais comprometidos com o Senhor. A criação dos filhos em casa tem algumas peculiaridades que têm sido esquecidas nesse mundo em que nós estamos. Entre elas, está o fato, é uma das peculiaridades, o fato de que Deus chamou os homens, que são os pais, para a criação e para a disciplina dos filhos. Homens disciplinam e orientam os filhos. Por isso que eu perguntei quem era homem aqui, tá? Isso é com você. Nós vemos isso na Escritura claramente. E entendemos que aos homens da casa compete o papel de jamais negligenciar a educação e o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Tá? Isso é parte do trabalho do pai, do homem. Ele tem que encabeçar isso. E com muita frequência, e agora eu vou dar um testemunho pessoal, com muita frequência eu vejo homens atribuindo às mães, ou seja, às suas esposas, a responsabilidade de criar os filhos e de discipliná-los, inclusive publicamente. Está errado. Quando o papai está perto, o papai é o responsável. Aí o que acontece? Tem uma rodinha, 4, 5 homens conversando, o moleque está lá perturbando meio mundo, dando cambalhota, vai pular da janela. Em vez dele ir lá e tomar o seu papel de homem, o que ele faz? Ô mulher, olha lá, ele vai pular da janela. Não, saia do seu lugar e resolva o caso. Enquanto você estiver presente, homem, você é o responsável pelo cuidado, pela orientação, pela educação e pela disciplina do seu filho. Se ele pular da janela e sua mulher não conseguir pegar, a culpa é sua, não é dela não. Mas com certeza vai botar a culpa nela. Algumas crianças crescem sem a presença do pai. E eu não estou falando porque o pai sai para trabalhar, não. Estou falando porque ele não é presente mesmo. Ou seja, ele, mesmo fisicamente presente, não demonstra ser a autoridade daquela família. O homem, no entanto, biblicamente falando, é o cabeça do lar. Ele é o cabeça da família. E o resultado da omissão desses homens é que ele vai ter filhos que serão descontrolados, não terão a necessária disciplina, não vão crescer nem no amor parental e nem no amor divino, porque não vão perceber isso. Tá? As crianças entendem que a correção é para o bem delas. Elas nascem pecadoras e não vão gostar de ser disciplinadas, mas elas sabem que são disciplinadas para o bem delas. São conduzidas por amor. Agora, mais importante que qualquer coisa é criar filhos no conselho do Senhor, criá-los para o Senhor. Se conseguirmos fazer isso, alcançaremos a condução dos nossos filhos até a presença do Senhor. Calvino, ainda voltando a ele, diz que o desenvolvimento humano se faz de maneira muito amorosa. Não estou falando de alguém do século XXI que estuda naturalmente a psique humana. Eu estou falando de um pensador, de um teólogo multi-habilitado do século XVI. E ele diz: o desenvolvimento humano se faz muito amorosamente, envolvendo todas as áreas da responsabilidade e também da personalidade humana. Ou seja, é amorosamente que se desenvolve os pais com responsabilidade e os filhos com o desenvolvimento da sua personalidade. A Bíblia não conhece uma criação de filhos limitada ao corpo.
por que eu estou falando isso? Porque uma outra controvérsia é a pessoa abrir mão da educação dos seus filhos e da disciplina dos seus filhos e compensar por elementos materiais. Não, eu tenho 48 empregos, mas é porque eu quero o bem dos meus filhos. Você quer o mal dos seus filhos. Sabe? Não estou falando daquele momento de emergência. Se você não fizer isso, você vai passar fome em casa. Não estou falando dessas exceções. Eu estou falando do hábito. Eu estou falando da pessoa que limita o seu cuidado familiar a dar a melhor casa, a melhor comida, o melhor carro, mas não deu a melhor educação e a melhor disciplina. Está tudo errado e está tudo invertido. Ensinar os filhos a conhecer a Deus é mais importante do que educá-los física e intelectualmente, mas isso não significa abrir mão de um em detrimento do outro. É tudo junto, tá? A gente não faz, ou eu educo assim, ou educo assado. Não, faça tudo, porque é isso que nós somos chamados a fazer. O modelo cristão de criação de filhos fundamenta-se na educação dos filhos no caminho do Senhor. E porque os nossos filhos estão crescendo no caminho do Senhor, os demais crescimentos serão facultados e facilitados para ele. Deu para entender, gente? Então, lembram lá de Deuteronômio 6? Os pais devem inculcar a verdade do Senhor no coração dos seus filhos. E inculcar, prestem bem atenção, não é perguntar para uma criança de 6 meses se ela quer ouvir. A Bíblia não manda a gente perguntar para uma criança de 1 ano se ela quer orar. A Bíblia manda a gente fazer isso. É nossa atribuição fazer isso. Tá? Filhos entregues a si mesmo, filhos sem disciplina, filhos sem correção, filhos sem instrução. Prestem atenção no que eu vou falar porque é duro. São órfãos de pais vivos. Deu para entender o que eu falei, gente? São órfãos de pais vivos. E o maior legado que os pais podem deixar aos seus filhos é o conhecimento no temor ao Senhor e, por conseguinte, abrindo esse caminho, o conhecimento das demais áreas, a fim de que ele exerça a sua vida para a glória do Senhor. Ok? Esse foi o segundo ponto. As mães achavam que eu não ia falar nada para elas, mas eu vou falar. Quem é a mãe aqui? Quem é mulher? Mamãe, você é mais emotiva que o papai, porque isso é natural. As mulheres são mais emotivas. Isso é normal. Não queira ser uma troglodita, deixa isso para o seu marido. Você é mais emotivo. Mas, muitas vezes é você quem tem que disciplinar o seu filho. Principalmente quando você estiver sozinho com ele. Quando o marido não estiver junto. Disciplinar o seu filho é prova de amor. Deixar o seu filho sem disciplina vai privar o seu filho da sabedoria. É isso mesmo. Quer o seu filho um tolo? Não, discipline o seu filho. Ele vai crescer e vai ser um tolo. A disciplina traz sabedoria. Provérbios fala isso. Provérbios 29, lá para o meio do capítulo, fala isso. Não é a minha intenção falar aqui do que representa, seja literalmente ou metaforicamente, a vara da disciplina. Não vou entrar nesse mérito agora, mas é certo que um pai normal, os pais normais, uma mãe normal, crente, vai desejar o melhor para os seus filhos. Né? Se você não deseja o melhor para os seus filhos, tem uma patologia aí que precisa ser tratada, ou uma libertação, né? Não sei. Depende da intensidade. Mas é certo que a gente quer que os nossos filhos se tornem adultos, amadurecidos e sábios. Eles só serão adultos amadurecidos e sábios se forem disciplinados, corrigidos, admoestados, instruídos na palavra de Deus e na correção do Senhor. Aí eles vão estar prontos, quando adultos, para o enfrentamento da vida. É muito comum a gente pegar em gabinete pastoral, e seja lá em que terapia for, mas em gabinete pastoral a gente pega muito constantemente em aconselhamento bíblico,
pessoas adultas que não conseguem sair da síndrome de Peter Pan. Não crescem, não se desenvolvem, não têm atitudes adultas. E muitas vezes isso vem desde a criação. Uma pessoa que, desde que nasce, faz todas as suas vontades, o que você acha que ela vai ser quando crescer? Alguém que quer fazer tudo que vier na telha. Não é assim, gente? Ou não? Se você deixa seu filho fazer tudo o que ele quer, mamãe, estou falando para você, mamãe, estou falando para você, seu filho vai crescer com deformidade. E ele vai precisar de ajuda quando for adulto. Para que você vai fazer isso? Você pode ajudá-lo agora. Agora é mais fácil ajudar o seu pequenininho, sua pequenininha, a crescerem com menos chance de ter problemas na fase adulta. A melhor maneira de fazer isso é corrigi-los quando são jovens. Algumas vezes, até fisicamente. Lembrando a vocês que eu comecei falando hoje sobre o equilíbrio. Tá? Somente quando isso for necessário e somente sob o amor de mãe e, nesse caso, também de pai. Deixar de corrigi-los não é expor amor por seus filhos. É negligência e é começar a se preparar para problemas lá na adolescência e na idade adulta também. Muitas mães que não corrigem seus filhos em casa vão colher os frutos disso na rua. Você já deve ter visto no shopping um monte de coisa. Você já deve ter visto em igrejas um monte de coisa. Teve uma vez que eu fui pregar numa outra igreja, não vou falar qual era, claro, e se alguém me perguntar eu vou repreender, tá? Eu estava pregando e a fileira de bancos estava lá e tinha uma criança lá para o meio que ela mergulhava, vinha rastejando até aqui na frente, saía, dava um pulinho e saía correndo. Entrava, ia lá nos pais, os pais pareciam duas, não sei o que, sabe? Duas figuras assim, enceradas, sabe? Boneco de cera. O moleque mergulhava, vinha, tá. Ficava em pé, pulava e voltava. Eu parei de pregar, gente. Eu parei de pregar. Eu não tinha como pregar. Como é que eu vou me concentrar? Vendo um moleque passar embaixo do banco, pular, sair correndo, passa embaixo do banco, pula, sai correndo. Não tem como. E parece que perceberam lá, uns diáconos foram lá, deram um jeito, e eu vi o pessoal sair chateado. Eu me lembro que quando eu era criança, e eu tomava umas bifas lá da minha mãe, tomei bastante, né? Não tenho nenhum trauma, tá? Não tenho nenhum probleminha. Mas eu tomei um bocado de chinelado e um bocado de varada. Mamãe tinha uma varinha de galho de goiabeira que ela assobiava, era assim estranho. Até hoje parece que eu ouço aquilo. Mas era umas 2 ou 3 varietadinhas daquela, eu sossegava, sabe? E mamãe, quando pegava a gente, ela dizia uma frase que ela deve ter ouvido também quando era mais nova. Ela dizia assim: o costume de casa vai à praça. E ela dizia: não faça aqui em casa, porque eu não quero que você faça nem na rua, nem na igreja. O costume de casa vai à praça. E é verdade. Sabe, os ditos antigos às vezes são tomados de algumas verdades. Nem todos, é claro, mas sim. Se você deixa o seu filho indisciplinado em casa, ele será indisciplinado na rua. Será indisciplinado no shopping, será indisciplinado quando visitar amigos, será indisciplinado na igreja. Porque o famoso costume de casa vai à praça. E vai numa rapidez que você não imagina. Tá? Não se esqueça, criança nasce em pecado. Não precisa ensinar. Ela aprende, eu acho que por osmose intelectual, sabe? Aprendeu a fazer malcriação, birra. Parece que não sei de onde aprende. Pecado mesmo. Então nós chegamos à conclusão de que a maioria dos problemas que temos com os nossos filhos são devidos a uma criação ineficiente ou deficiente, né? Às vezes não chega lá e às vezes é ampla, mas ineficiente.
Isso pelos padrões de Deus. Tá? Então, se nós olharmos pelos padrões de Deus, às vezes, isso sim. Além disso, nós precisamos ver como é que a gente está dispondo do nosso tempo na criação dos nossos filhos. E agora estou falando para todo mundo, papai e mamãe. Às vezes o pai, como eu falei, ele quer dar o melhor para os filhos, mas ele passa mais tempo na rua ou no trabalho do que em casa. Digamos, vamos dividir aí das 16 horas, tirando as 8 do sono, vamos dividir por 3 esse dia. Das 16 horas disponíveis, ele passa 15 trabalhando na rua, correndo atrás, sai, o filho está dormindo, quando chega já está dormindo de novo. Essa criança vai crescer sem a referência do pai. Se for menino, não vai saber o que um homem faz. E só vai ter relação com mãe, avó. Quando chega na escola é só tia. Você está pegando? Que eu estou vendo um outro problema aí. A culpa é de quem? Do papai omisso. Deu para entender, gente, que quando Deus nos dá instruções, Ele é sábio. E Ele sabe por que dá instruções? Eu trabalhei na aviação comercial, vários de vocês sabem, fui comissário de bordo antes de ser pastor. E era muito comum naquela época ver gente destruindo família, pela ausência mesmo, uma profissão ingrata para isso, destruindo família, e como eu via gente comprando coisa para filhos. E trabalhar, não é que eu comprei também, quando o Gabriel nasceu, eu ainda era tripulante, trouxe muita coisa para ele, coisa que eu podia, viu? Nada indevido. Mas, gente, aquelas pessoas compravam malas e malas de coisas para compensar a ausência dos filhos. A maioria perdia os filhos, entrava na adolescência e perdia os filhos. Perdia para as drogas, perdia, sabe, para a devassidão. Criança sozinha vira adolescente sozinho, vai ser adulto sozinho. Criança que faz tudo o que quer, vai ser adolescente que faz tudo o que quer, vai ser adulto que faz tudo o que quer. Criança que não é amada e disciplinada pelos pais, vai ser um adolescente que não vai ser amado nem criado pelos pais, vai ser um adulto que não responde mais com honestidade a uma sugestão dos pais, porque vai chegar um tempo, prestem atenção no que eu vou falar, principalmente quem tem filhos pequenos, vai chegar um tempo, e você acha que demora, mas não demora, que você não terá autoridade mais para pegar os seus filhos pela mão e levá-los para onde você quer, porque eles crescem. Por incrível que pareça, aquele seu pimpolinho arrepiado, você carrega para cima e para baixo, você não vai mais carregar. E a ordem que você dava, você não pode mais dar, agora você dá conselho. E conselho não é ordem. Conselho, você obedece ou não, você segue ou não. A ordem você exige. Mas se você acostumou seu filho a não ouvir você, porque você não tem o que falar, imagina depois de velho se ele vai ouvir você. Deu para entender, gente? Nós, pais, temos que ser os primeiros a promover a educação dos nossos filhos. Isso de modo múltiplo. Estou retomando aqui algumas ideias. Mas, acima de tudo, educação no caminho do Senhor. Nós temos que demonstrar importância prática daquilo que nós ensinamos na vida dos nossos filhos. Não diga para o seu filho não ser um mentiroso, porque Deus não se agrada disso se ele vê você mentindo. Ele vai aprender muito mais com o que ele vê você fazendo do que com aquilo que ele ouve você dizendo. Isso faz parte da natureza humana. Nossos filhos nos imitam, mesmo que você não perceba. Eu já falei aqui, como é que você acha que seu filho aprendeu a falar? Ou está aprendendo a falar? É por imitação. Tá? Você não para lá igual cursinho, né? Vamos lá, meu filho, vamos falar. Isso aqui é relógio. Você não faz isso com um bebê. Ele vai ouvindo, vai aprendendo. Não é assim que funciona?
com as outras coisas da vida também, não é só na área linguística, não. Nós temos que nos tornar os orientadores por excelência da atividade dos nossos filhos. Diga sim ou diga não. Aprenda a dizer para os seus filhos que eles têm limites. Eles têm limites. Todo santo domingo eu falo aqui dos limites, por exemplo, na conduta da igreja. Não é apenas pela conduta, é pelo princípio. Porque aquilo que você ensinar aos seus filhos vai servir para tudo. É isso que eu estou tentando falar. Serve para dentro de casa, serve para o shopping, serve para a igreja, serve para tudo. É um princípio. Aprenda a ensinar para os seus filhos que eles têm limites, para que eles entendam que a vida oferece limites. A vida não é um mar de rosas. A vida é difícil. A vida é dura. Nós estamos numa geração em que os jovens estão perdidos. E a maioria deles está perdida porque desconhece limites. Acha que vale tudo. Acha que tudo é bom. Acha que tudo é para fazer na hora que der na telha. Graças a Deus aqui na igreja não tem nenhum jovem assim. Espontaneamente vocês disseram isso a mim. Filhos precisam de referencial masculino. Pais, sejam o referencial masculino para os seus filhos. Menina e menino precisam de referencial masculino. Eles precisam saber quem é homem. O menino para imitar você, papai. A menina para saber escolher um homem depois para se casar. A referência que ela traz de dentro de casa é a referência que ela vai levar para procurar o seu marido no futuro. Prestaram atenção? Mulheres, seus filhos precisam de referencial feminino. Meninos e meninas. O menino precisa entender que você é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva do Senhor, para conseguir procurar depois. O menino e a menina precisam do referencial. Sejam papai e mamãe bons referenciais. E algo que saiu de moda, mas e aqui eu já vou encerrando. Papai e mamãe, mas principalmente quando o pai estiver perto, essa responsabilidade é dele. Vocês tomam as decisões por seus filhos até que eles cresçam. Ouviram o que eu falei? Vocês tomam as decisões por seus filhos até que eles cresçam. Vou mudar você de escola. Eu vou mudar, eu preciso mudar. Seja porque ficou caro demais, seja porque você viu que não presta, seja porque for. A decisão é dos pais. Não entregue aos seus filhos decisões de forma precoce, que eles não estão preparados para isso. Não é que eles não sejam inteligentes, eles não foram amadurecidos para isso. Vai chegar uma hora que você vai dizer, meu filho, minha filha, agora a vida é com você. Eu fiz tudo que eu... Estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Converse comigo. Mas agora é com você. Antes disso, não. Tome decisão para os seus filhos. É o que eles vão vestir. É o que eles vão comer. Onde vocês vão morar. Tem gente fazendo reunião, quase um concílio em casa, para que as crianças de 2 anos decidam o que vão fazer da vida. Gente, isso está errado. Será que não dá para ver que está errado? E você, papai e mamãe, devem falar sim do amor de Deus de modo intencional para os seus filhos, desde antes de nascerem. Estudos comprovam que os nascituros, aqueles que ainda estão no ventre, percebem determinadas coisas, ouvem determinadas coisas, entendem determinadas coisas. Ore por seus filhos antes de nascerem. Não é depois só não, orem antes de nascerem. Orem com eles. Desde quando vocês se casarem, orem por seus filhos. Ah, mas eu não tenho ninguém para nascer. Ore. Um dia vai nascer, você já está orando. Se não nascer, Deus colhe as suas orações do mesmo jeito. Tá? E Deus sabe o que fazer com elas. Finalmente, os pais precisam ser imitadores de Cristo, porque senão eles não terão imitadorzinhos de Cristo perto. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe as nossas famílias.